A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos assíduos deste curso, dessa aula de escatologia no seu lar. Obrigado a você que é criança, a você adolescente, a você que é jovem, a você adulto, a você ancião, não importa a sua idade, a você que é cristão, independente da sua denominação, e também a você que ainda, por alguma razão, ainda não é evangélico, mas está sempre assistindo a nossa programação, está sempre acompanhando os Instantes Finais. Muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, existem várias formas, várias maneiras de você assistir a nossa programação. Você tem o canal de televisão, você tem dois canais, duas opções lá no YouTube, que é o canal Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você também tem o site, o www.iadpeplay.org.br, ou você também pode baixar o aplicativo do Play Store, o aplicativo é Rede Brasil TV, e você assistir de qualquer lugar a nossa programação pelo seu celular. Se você quer entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp 994661010. Se você está assistindo ao nosso programa, se você está acompanhando a sequência dos eventos, você sabe, nós estamos estudando o último capítulo do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo de número 22, que trata deste tema, admoestações e promessas finais, e também a conclusão. Esta imagem aí para você entender que um ser angelical aparece a João, trazendo as últimas admoestações, as últimas informações do livro. Já dissemos no programa anterior que esse capítulo ele é simples, não há complexidade para entender o capítulo 22. Nós só precisamos entender que existem momentos que quem fala é o ser angelical, tem momentos que quem fala é Jesus e tem momentos que quem fala é o próprio João. E aí nós precisamos identificar quem é a voz, de quem são as palavras, mas é um capítulo muito simples. Nós sentimos a necessidade no programa anterior de frisarmos sobre a veracidade, sobre a infalibilidade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Procuramos no programa anterior deixar bem claro que todas as pessoas, nesta vida ou na vida pós-túmulo, passarão a crer nas Sagradas Escrituras, passarão a crer na veracidade, na autenticidade da Palavra de Deus. Às vezes os jovens, principalmente os jovens, na faculdade, no meio acadêmico, que passam a ser bombardeados de doutrinas antibíblicas e antiteístas, às vezes são desprezados, são ridicularizados, são motivos de chacota pelo fato de crer na Bíblia, que muitas pessoas pensam que é um livro lendário, mas pode ficar tranquilo que quem não crer na Bíblia hoje, na vida pós-túmulo, passará a acreditar. Foi por essa razão que nós ontem só estudamos um versículo. Vamos recapitular, capítulo 22, versículo de número 6. Mostra, por favor. Muito bem. Então o anjo disse a João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós destacamos aí essas duas características da palavra de Deus. Primeira, são fiéis, são dignas de crédito, são infalíveis, são inerrantes. E elas são verdadeiras. Eu posso crer, eu posso confiar, eu posso acreditar. E qual é a base, a prova? O que é que me garante que essas palavras são fiéis e verdadeiras? O texto diz: o Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo, ou seja, é o próprio Deus. O Deus que no passado enviou os seus servos, os profetas, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então nós deixamos bem claro no programa anterior que essa revelação do Apocalipse não foi só para João, foi para todos nós, está no plural para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos dar continuidade? Vamos continuar estudando? Capítulo 22, versículo de número 7, agora são palavras de Jesus. Agora não é mais o anjo que está falando, agora é o próprio Cristo. Aí ele diz:
eis que presto venho. Esta palavra presto é o mesmo que breve. Eis que breve venho. Aí ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então vamos dividir esse texto em duas frases ou duas orações. Primeiro, Jesus diz, eis que presto venho, eis que cedo venho. Observe que só no capítulo 22, 3 vezes, Jesus diz que vem breve, que vem rápido, que vem logo. Versículo 7, eis que presto venho. Versículo de número 12, eis que cedo venho. E versículo de número 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Muitas pessoas costumam mandar essa pergunta para nós. Se Jesus não voltaria rápido, pelo menos já fazem aproximadamente 2 milênios, ele não voltou ainda. Por qual razão Jesus disse, eis que cedo venho, eis que presto venho? Certamente cedo venho. Por que é que Jesus não disse assim, não se preocupe, olha, eu não vou voltar nem tão cedo, nem tão rápido? É simples. É que o desejo de Cristo é que todas as gerações, todos os homens, de todas as épocas, sempre estivessem prontos, sempre estivessem preparados, vivendo na iminência da brevidade do retorno de Cristo. Nós não devemos pensar que a vinda de Jesus vai acontecer daqui a um século ou daqui a uma década. Não, nós devemos estar prontos agora, nesse momento. E por quê? Porque existem 2 formas, 2 maneiras de os salvos, os justos, serem levados para o reino da imortalidade. Ou por que não dizer, do ser humano ser levado para a outra vida. Ou através do arrebatamento, para os salvos, né? Claro, para os justos, ou através da morte. Então, se Jesus tivesse dito assim, eu não vou vir nem tão cedo, olha, nem se preocupe, qual seria a tendência da igreja nesses 2 milênios? Viver uma vida desleixada, viver uma vida despreocupada, viver uma vida desprevenida e de repente a morte veio e eles terem ido para o inferno. Então, é por essa razão que Jesus deixou bem claro a sua brevidade, que não tardaria, que não demoraria a voltar. Tanto é que o apóstolo Paulo, em certo momento, Paulo achou que faria parte da igreja do arrebatamento. Quando Paulo ensina sobre o arrebatamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, ele diz, esse que vos digo mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Veja que coisa interessante. Quando Paulo diz nem todos dormiremos, é como se ele tivesse uma convicção que ele não iria morrer, mas todos seremos transformados. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Veja que coisa interessante. Paulo tinha a convicção no seu coração que faria parte da igreja do arrebatamento. Então Jesus deixa essa expressão, essa demonstração, essa advertência, esse aviso, eis que cedo venho, eis que presto venho, certamente cedo venho, para que nós estivéssemos sempre prontos, sempre preparados. E o Espírito Santo, que é aquele que prepara a igreja para o retorno de Cristo, sempre colocou no coração dos salvos essa convicção dessa iminência, desse retorno, dessa vinda de Cristo. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 7. Aí ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurado aí significa dizer feliz, muito feliz é aquele que guarda. Guardar o quê? É cumprir, é obedecer às palavras desse livro. Então, o desejo de Deus é não apenas que nós possamos conhecer as profecias do Apocalipse, não apenas tomar conhecimento do que a Bíblia diz acerca do futuro, mas guardar, cumprir, obedecer. Inclusive, esta é a primeira das 3 bem-aventuranças lá do capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse, É uma das 3 bem-aventuranças do capítulo
1, versículo 3 do Apocalipse, melhor dizendo, não é? Aqui nós vamos encontrar uma tríplice bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado significa dizer feliz ou muito feliz. Então, se você está lendo a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, você é feliz. Ou se você está ouvindo, talvez você não esteja lendo, mas está ouvindo a explicação, então você também é feliz, você é bem-aventurado. Mas também os que guardam as palavras que nela estão escritas. Então, guardar aqui não é só meditar, não é só memorizar, mas, acima de tudo, cumprir, obedecer os mandamentos descritos na palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 8. Versículo 8 diz, e eu, observe que coisa interessante. Volta a tela, por favor, para eu esclarecer mais uma vez. Veja que coisa interessante. Eu disse que tem momento que quem fala é o anjo, tem momento que quem fala é Jesus, tem momento que quem fala é João. Volta para o versículo de número 6, por favor. Só para a gente acompanhar. No versículo 6, quem é que fala? É o anjo que está mostrando a Nova Jerusalém. Aí o anjo disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Quem falou aí? Foi o anjo a João. Versículo 7, pode passar o texto. Quem é que fala? Agora é Jesus. Eis que presto venho, eis que cedo venho. Então é Jesus que está falando da sua vinda, do seu retorno. Versículo 8, quem é que fala no versículo 8? Observe, João. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Então, quem é esse João? Quero deixar bem claro. Muitas pessoas perguntam se esse João aí, traz a tela, por favor, se é João Batista. Não, não pode ser João Batista. João Batista, ele é o precursor do Messias, foi aquele que pregou no deserto da Judéia, foi João Batista que batizou Jesus, mas ele foi decapitado. Esse João aí, ele é filho de Zebedeu. Tinha um irmão por nome de Tiago, que foi um dos 12. João era um pescador, havia 4 pescadores no grupo dos 12 apóstolos. Pedro, André, Tiago e João. Pedro era irmão de André e Tiago era irmão de João. E esses 4 pescadores, foram apóstolos, foram servos de Jesus, andaram com Jesus, foram discípulos de Jesus durante o seu ministério terreno. E João, dos 12, era o mais achegado. Havia os 12, dos 12 havia um grupo seleto, que era o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João eram os mais experientes, que seriam as colunas da igreja, que seria a liderança. Então, houve milagres que Jesus fez, houve orações que Jesus fez, só com os 3, porque era um grupo seleto, porque fazia parte daquele grupo que iria liderar a igreja. Mas dos 3, João era o mais achegado. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus. E antes que você pergunte, eu vou responder. Jesus não faz acepção de pessoas. E por que é que havia, vamos dizer assim, um discípulo, um apóstolo mais achegado? Não é que Jesus escolheu ele para ser o mais achegado, é que João tinha um coração mais voltado para o Mestre. João era aquele apóstolo que procurava estar mais perto de Jesus. E esse João teve a oportunidade de abandonar as redes, de seguir Jesus durante o seu ministério terreno. Ele viu os milagres, ouviu os sermões, ouviu as parábolas. E quando todos os apóstolos já haviam morrido, João estava exilado na ilha de Patmos, por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que dera. E foi naquela ilha, quando ele já estava velho, que Jesus apareceu para ele para trazer, para revelar as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. Volta o texto mais uma vez. É por isso que ele diz, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Aí ele diz, e havendo-as ouvido e visto, ou seja, suas revelações, as revelações do Apocalipse, ele diz,
prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então observe que ele queria adorar o ser angelical. E anjos não devem ser adorados. Os anjos, na realidade, são criaturas de Deus. Anjos não são deuses para serem adorados. Os anjos são criaturas, são nossos conservos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que eles são espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, é um erro, é um pecado curvar-se ou prostrar-se diante de um ser angelical para lhe adorar. E claro, quando João foi prostrar-se é porque ele não sabia dessa verdade, é porque ele não sabia desta proibição. Isso foi registrado para que nós pudéssemos aprender que um ser angelical não deve ser adorado. Então, diante daquela visão, diante daquela revelação, João quis prostrar-se. Ele fala também sobre isso no capítulo de número 19, versículo de número 10. Nós já explicamos o capítulo 19, versículo 10, onde diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, eu sou servo igual a você. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então, só quem deve ser adorado é Deus. Deus, sim, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é quem deve ser adorado. Mas os seres angelicais não, porque os seres angelicais são criaturas de Deus, não são seres divinos. São seres celestiais, são seres espirituais, mas não são seres divinos. Volta ao texto mais uma vez, capítulo 22, versículo 8. Aí ele diz: havendo-as ouvido e visto, eu prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas veja a resposta do anjo, versículo 9, pode trazer, por favor? Aí ele diz: e disse-me, olha, não faças tal. Em outras palavras, ele estava dizendo: não se curve, não se prostre, não adore. Por que, anjo? Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Ou seja, eu sou servo como você. Eu sou servo igual a você. Do mesmo jeito que você serve a Deus, eu sirvo a Deus. Então nós aprendemos que somente Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Você deve lembrar, lá em Mateus, traga a tela, por favor. Você deve lembrar lá em Mateus, no capítulo 4, depois que Jesus orou e jejuou por 40 dias e 40 noites, que Satanás veio tentar Jesus. E ele fez 3 investidas. Primeira investida: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Segunda investida: ele disse: por que tu não te lança do pináculo do templo? Porque tem um texto lá, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Terceira investida, ele disse assim: dar-te-ei os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares. Mas Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a ele servirás, ou, em outra versão, prestarás culto. Então, somente Deus deve ser adorado. É por isso que nós, cristãos, é por isso que nós, evangélicos, não adoramos ídolos. Com muito respeito a você que tem os seus ídolos, com muito respeito a você que é de outra religião e se curva, se prostra diante de imagem de escultura, eu não estou aqui para falar mal da sua religião. Eu não estou aqui para criticar o seu ato de fé. Eu não estou aqui para ridicularizar da sua religiosidade. Claro que não. Eu procuro respeitar toda e qualquer religião. Agora, biblicamente falando, somente Deus é digno de louvor, de adoração. Somente Deus deve ser adorado. Isso está muito claro no Decálogo, capítulo 20 do Êxodo, capítulo 5 do livro de Deuteronômio.
Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Então existem determinados grupos que se dizem cristãos e que há uma verdadeira adoração aos seres angelicais. Mas observe que o anjo disse: não faças tal. Eu sou teu conservo, como quem diz, eu sou servo como você. Então os seres angelicais não devem ser adorados, assim como nenhum outro homem deve ser adorado. Nós respeitamos a nossa liderança eclesiástica, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os homens que Deus escolheu para liderar o seu rebanho. Porque foi Cristo quem escolheu. Efésios 4:11 diz isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Nós respeitamos a autoridade deles, nós oramos por eles, nós honramos aqueles homens de Deus, mas nós não nos curvamos diante deles, nós não nos prostramos diante deles, nós não o adoramos, como alguns líderes religiosos no mundo que aceitam a adoração. Que coisa interessante. O ser angelical não permitiu que João adorasse. E disse a João: eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos. Mas existem líderes religiosos que aceitam a adoração. Que as pessoas se curvam, que as pessoas se ajoelham diante dele, e ele aceita essa adoração. E biblicamente isso está errado. Nós só adoramos a Deus. Vou dar um exemplo muito claro. Eu vou falar de alguém que você conhece. Nós não criticamos a Virgem Maria. Nós não falamos mal da Virgem Maria. Sabe por quê? Porque a Virgem Maria foi a mãe do Salvador. Uma jovem pura, santa, que Deus escolheu para ser mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Mas nós não nos curvamos para adorar a Virgem Maria, porque ela não é Deus. Ela é uma serva como qualquer um de nós. E quando eu digo que Maria era santa, eu estou falando da santidade no sentido relativo, no sentido humano, pelo fato de ela ser uma jovem pura, que procurou agradar a Deus. Não estou dizendo que ela é santa como Deus é santo. Não é nesse sentido que eu falo. Então, biblicamente, à luz da Bíblia Sagrada, somente Deus é quem deve ser adorado. Nenhum líder religioso, nenhum santo que já viveu aqui na terra e já morreu no passado, cuja alma está lá no paraíso, nenhum deles devem ser adorados. A nossa adoração deve ser única e exclusiva ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Volta ao texto mais uma vez, que ainda existem algumas lições para nós aprendermos. Aí o anjo disse a João: olha, não faças tal, como que diz assim, não se prostre, não se curve, não me adore. Aí ele diz: porque eu sou teu conservo, eu sou conservo seu e de teus irmãos. Aí ele diz: de teus irmãos, os profetas. Então são três grupos, né? Teus irmãos, os judeus, os profetas, aqueles que viveram lá no Antigo Testamento, e dos que guardam as palavras deste livro, ou seja, de todos os cristãos. Então estão aí os irmãos que são judeus, os profetas, aqueles que viveram lá no Antigo Testamento, e dos que guardam as palavras deste livro. Então o anjo está dizendo: eu sou conservo como vocês. Aí ele deixa bem claro: adora a Deus. Agora, deixa eu esclarecer aqui outra verdade. O fato do anjo dizer: eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos profetas e de todos que guardam essas palavras, não significa dizer que os anjos são subordinados a nós. Anjos não obedecem à voz humana. Os anjos obedecem a Deus. Eu não tenho autonomia, autoridade para chamar Miguel ou Gabriel ou qualquer ser angelical para resolver meus problemas. Eu não posso fazer isso. Agora eu posso clamar a Deus e Deus decide como vai resolver. Se ele vai mandar um vento, se ele vai mandar uma tempestade, se ele vai mandar um ser angelical, se ele vai mandar um homem, não sei como Deus vai agir. Mas eu não tenho autonomia. Então alguém dizer assim,
que vai chamar um anjo para ficar aqui, ou um arcanjo. Não, eu tenho que clamar a Deus. Então, alguns cristãos costumam dizer assim: Senhor, acampa o anjo ao nosso redor. Tudo bem. Você está orando a Deus, para que Deus mande um anjo, para que Deus coloque um anjo do seu lado. Aí sim. Mas eu não tenho autonomia para chamar Miguel ou Gabriel para estar do meu lado. Até porque o Senhor dele não sou eu, o Senhor dele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o anjo diz: eu sou teu conservo, teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro, ou desta profecia, ele não está dizendo que obedece voz humana, não. Nós não temos autonomia para mandar chamar ou buscar anjo, não. Quem decide isto é Deus. Pode passar o texto, por gentileza. Versículo de número 10. Aí diz: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que coisa interessante. Não selar significa não esconda, não guarda, não oculte, não guarde segredo. Então, João recebeu a responsabilidade agora de escrever e de difundir, propagar, anunciar aquelas palavras. Deus estava, através do ser angelical, dizendo a João: não seles, não guarda, não esconda, não oculte estas palavras. O desejo de Deus é que as revelações do Apocalipse, é que as revelações que foram dadas a João na ilha de Patmos pudessem ser difundidas, pregadas, ensinadas, anunciadas. Deus não queria que guardasse segredo. Então, o desejo de Deus é que todos, independente do credo, todos, independente da religião, todos, independente da idade, que todos conheçam a mensagem, a profecia deste livro, as coisas que estão por acontecer. Então, quando o ser angelical diz a João: não seles, ele estava falando nesse sentido. Faça tudo o que for possível para que essas palavras sejam difundidas, né? E graças a Deus. Não sei explicar como, mas de alguma forma, porque tem coisas que só quando nós chegarmos lá, e João vai explicar direitinho para nós. Porque quando chegarmos no céu, nós não vamos ser oniscientes sabendo de tudo. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai perguntar a João como foi esse processo de escrita, como foi que ele conseguiu tanto material, tanto papiro ou pergaminho para escrever todas essas revelações. Como foi que ele fez para difundir? Quem foi que levou essa mensagem? Não sei dizer. Mas o Deus que deu a revelação foi o mesmo Deus que deu a capacidade, capacitou aquele idoso, aquele ancião, para escrever essa profecia, essa mensagem, e fez com que ela fosse propagada, difundida, anunciada, porque Deus não quer que a sua palavra esteja presa, esteja oculta. Deus não quer que a sua palavra esteja em sigilo, em segredo. Ele não quer que oculte, ele não quer que guarde, ele não quer que esconda. Não seles é nesse sentido: divulgue, pregue, ensine, propague, faça com que essa mensagem seja conhecida a todas as pessoas. Mas por quê? Qual é a razão, qual é a explicação para isso? Por que nós não podemos guardar? Volta o texto mais uma vez, ele vai explicar. Porque o tempo está próximo. Então, quanto mais o tempo passa, né, nós nos aproximamos mais desse dia, do cumprimento destas palavras, do cumprimento dessas profecias. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu posso dizer que hoje, traz a tela, está mais perto do que ontem. Que amanhã estará mais perto do que hoje. Que cada minuto que passa, cada hora, cada dia, cada semana, nós estamos nos aproximando mais. Eu costumo dizer, e essa é uma das principais perguntas que chegam para nós, que tudo nos leva a crer que nós fazemos parte da igreja do arrebatamento. Pelos sinais proféticos que têm se cumprido, pelo cumprimento das profecias. O que os apóstolos disseram? Que no fim dos tempos haveria o aumento da iniquidade, haveria apostasia, surgimento de escarnecedores, pessoas que duvidariam do retorno de Cristo. Que foi que Jesus falou? Que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, epidemia.
aumento da iniquidade, esfriamento do amor. Tudo isso a gente está vivenciando em nossos dias. Então, tudo nos leva a crer que estamos fazendo parte da igreja do arrebatamento dos últimos dias da história da humanidade. Agora, o que é que nós não podemos? Nós não podemos datar, nós não podemos dar data, dizer quando serão essas coisas, porque nós não sabemos. Você observe, por exemplo, há 2 décadas atrás, na virada do milênio, de 1999 até o ano 2000, houve muita especulação, muita polêmica, de 2000 não passa. No ano 2000 vai ser o final do mundo, já estamos em 2021. Então nós não podemos datar, dizer a data, o dia, porque Jesus deixou bem claro, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas o que é que eu posso dizer sem medo de errar? É que se ontem faltava 1000 dias, hoje só falta 999. Se ontem faltava 100 dias, hoje só falta 99. Se ontem faltava 10, hoje só falta 9. Isso eu posso dizer. Que nós estamos nos aproximando dos tempos do fim. Que cada dia estamos mais perto. E o que Deus quer de nós é que estejamos prontos. É que nós estejamos preparados. Pode passar o texto, por favor, versículo 11. Aí esse é um dos textos mais complexos do capítulo 22. Observe o que é que diz o texto. Fala sobre 2 grupos de pessoas. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Pode deixar essa tela, por favor, alguns minutos. Quais são os 2 grupos de pessoas? Primeiro grupo, ele é caracterizado aí pelos que são injustos e pelos que estão sujos. Segundo grupo, aqueles que são justos e aqueles que são santos. Em outras palavras, aqueles que são injustos, aqueles que estão sujos, são os incrédulos, são os pecadores, os que não serão salvos. E aquele que é justo, aquele que é santo, é aquele que será salvo, aquele que já está salvo, cujo nome está inscrito no livro da vida. E a pergunta é essa: por que é que a Bíblia diz que quem é injusto, que faça injustiça? Por que é que a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda? Na realidade, o que, pode trazer a tela, o texto está dizendo é que a pessoa é livre. É que a pessoa que escolha a sua vida. Você sabe qual é a arma mais poderosa que Deus colocou na mão do ser humano? A arma chama-se o livre-arbítrio. Não existe arma mais poderosa na mão de um ser humano do que livre-arbítrio. Direito de escolha, poder de decisão. Observe, por exemplo, quantas famílias não acontece isso? Os pais criam os filhos, educam os filhos, ensinam os filhos. Vamos pensar numa família grande, vamos pensar numa família com 10 filhos. Vamos pensar assim. E às vezes o que acontece? Parte daqueles filhos estudam, tornam-se cidadãos de bens, colocam em prática os ensinos dos seus pais, e parte daqueles filhos se tornam bandidos, marginais, pessoas de alta periculosidade. E quando você vai ver o histórico, você percebe que foram os mesmos pais, foi a mesma educação, foram os mesmos ensinos. Mas por que parte desses filhos se tornaram cidadãos de bens e parte desses filhos se tornaram bandidos, marginais, pessoas de alta periculosidade? Livre-arbítrio, direito de escolha. É claro que os pais às vezes procuram justificar, porque ele se juntou com quem não presta, os amigos, a influência, mesmo que ele tenha sido influenciado por alguém, mas a decisão foi dele. Com certeza, ele tinha pessoas do bem para lhe influenciar dentro de casa. Tinha um pai, a mãe, os irmãos, cidadãos de bem que lhe influenciaram para o bem, mas ele tinha uma inclinação para o erro. Então chama-se livre-arbítrio. Deixa eu falar sobre a nação de Israel. Se há um povo que ninguém deveria deixar de ser salvo, é o povo judeu. Nenhum judeu deveria ir para o inferno. Por quê?
Porque esse povo foi cercado pelo cuidado de Deus. Quando estava na península do Sinai, Moisés subiu o monte, eles ouviam o barulho dos trovões, o monte fumegando, e eles sabiam que Deus estava falando com Moisés. Moisés desce do monte com as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Eles viram a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, eles viram cair do céu pão, o maná, eles viram Deus soprar o vento e mandar codornizes, eles viram as águas do mar se abrir, as águas do mar fechar, ceifando a vida do exército egípcio. Eles viram sair água da rocha. Eles viram Josué vencer a batalha contra os amalequitas quando Moisés levantava as suas mãos. Mas eu pergunto, aquela geração foi salva? Nem todos foram salvos. É só você ler 1 Coríntios capítulo 10. Que muitos deles saíram lá do Egito, passaram o Mar Vermelho, beberam águas doces em Mara, cujas águas eram amargas, e apesar de presenciar tantos milagres, muitos deles não foram salvos. Envolvidos com idolatria, murmuração e incredulidade. O que dizer dos judeus contemporâneos de Jesus? O que dizer dos saduceus, dos fariseus, grupos religiosos que ouviram os ensinos de Jesus? Era para eles dizer assim, rapaz, realmente, esse homem aí é o cumprimento das profecias. Esse é o profeta semelhante a Moisés, esse é o descendente de Abraão e de Davi, que estava predito nas profecias. Mas eles duvidaram das palavras de Jesus, e muitos deles não serão salvos. O que é isso? Livre-arbítrio. Volta ao texto, por favor. Então, quando Deus diz assim, quando a palavra de Deus diz assim, quem é injusto que faça injustiça, e quem está sujo ainda, não é que a vontade de Deus seja que você permaneça cometendo injustiça. Não, não é isso que Deus quer. Não é que Deus quer que você esteja na sujeira do pecado. Não, não é isso. Mas o que o texto significa é isso. Cada pessoa tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. Aí o texto diz, quem é justo, faça justiça ainda. Continue sendo justo. Como que diz assim, ainda que você seja criticado, ainda que você seja ridicularizado pela sua justiça, mas seja justo. Quem é santo, continue vivendo uma vida santificada. Pode trazer a tela? O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que nós possamos fazer uso dessa arma poderosa chamada livre-arbítrio para caminhar para o céu. Mesmo sendo um caminho estreito, mesmo sendo uma porta apertada, uma estrada, um caminho apertado, uma porta estreita e um caminho apertado. Mas é isso que Deus quer de nós. Então, esse texto nos mostra, são dois grupos de pessoas, são duas atitudes diferentes. Tem o justo e o injusto, tem aquele que é santo, tem aquele que é sujo. E somos nós que decidimos qual é o grupo que nós queremos fazer parte. Agora, uma certeza eu preciso ter, que haverá um dia em que nós iremos prestar conta dos nossos atos. Um dia nós iremos prestar conta das nossas ações. Lá no capítulo de número... No livro de Eclesiastes, muitas pessoas costumam perguntar se Salomão foi salvo, e eu sempre gosto de citar esse texto, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, de tudo que você ouviu, de tudo que você leu aqui no livro de Eclesiastes, o fim é esse, tema a Deus, guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, é o que todo homem deve fazer. Mas ele diz, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.